Olá, olá, seja Justa On, e hoje o assunto em pauta é linguagem simples. Por isso eu estou aqui com a Roberta Maciel, ela que é a co-gestora do programa Simples Toque do Tribunal de Justiça. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Paula, obrigada. Roberta, antes de a gente começar a falar sobre o nosso assunto em pauta mesmo, que é a linguagem simples nas serventias extrajudiciais, explica pra gente como que esse programa funciona e qual que é o objetivo dele. O Simples Toque é um programa que veio para fazer a gestão das estratégias e fomentar, né, o uso de uma linguagem, de melhorar a nossa linguagem jurídica para torná-la mais compreensível para qualquer pessoa, independentemente da formação, né, do nível de escolaridade, né, e tem o intuito de capacitar. A gente chegou a um ponto que o forte do programa é capacitar os servidores para que eles multipliquem isso. E foi crescendo, agora a gente criou a rede, né, estadual de linguagem simples, a rede Simples Toque, porque a gente quer estender isso para os parceiros, né, que aderiram, que tenha os integrantes do sistema, os outros integrantes do sistema de justiça, comunidade acadêmica, poder executivo, porque não adianta o poder judiciário encabeçar esse movimento e isso se restringir ao nosso público interno e os processos ainda continuarem, os outros envolvidos continuarem escrevendo da mesma forma. Todo mundo tem que mudar, né? Todo mundo tem que mudar. E é uma evolução natural, né? É natural. E eu penso que quando as pessoas tomam consciência, isso acaba virando uma necessidade. Eu acho que muita gente ainda tem resistência por desconhecimento, como a gente estava falando antes, por uma questão, às vezes, de uma preguiça cognitiva. Mas, porque é confortável a gente continuar fazendo da forma que sempre veio sendo feita, né? Mas nós estamos recebendo tanta informação, temos tão pouco tempo e podemos escrever de uma forma mais objetiva, mais concisa e mais clara para que as pessoas não tenham que ter um esforço desnecessário para compreender um comando ou uma entrega judicial que tenha recebido, né? Sem a necessidade de um intérprete. É da acessibilidade, né? Que todo mundo entenda, seja uma pessoa com um doutorado, seja uma pessoa sem estudo nenhum, para que todo mundo entenda aquela mensagem, né? Isso. E na questão da acessibilidade, nos grupos de discussão de linguagem simples, ainda existe uma grande discussão, na verdade, sobre essa questão. A linguagem simples não necessariamente é uma linguagem acessível. Ela é um instrumento também para deixar acessível, só que a acessibilidade tem ainda outras, além das diretrizes da linguagem simples, tem outras diretrizes complementares, né? Sim, então, sim. A linguagem simples pode ser um instrumento para tornar acessível. Mas, isoladamente, às vezes tem que aplicar outras diretrizes. É verdade. E se a gente for pegar, assim, os 3 principais focos da linguagem simples, então? Onde que a gente está trabalhando? Onde a gente deve trabalhar, prestar atenção? Primeiro, empatia, você se colocar no lugar do teu público-alvo, saber quem vai receber aquela informação, qual é o contexto, né, quais são as dores daquele setor, daquelas pessoas. Sempre se colocar no lugar, porque dessa forma porque assim, a empatia é justamente esse respeito, né? Não é você, o que eu faria no lugar daquela pessoa com aquela informação, é o que eu faria no lugar dela com o conhecimento que ela tem, né? Com o nível intelectual, com as limitações que essa pessoa tem. Então, eu acho que a empatia... Em primeiro lugar. Porque, assim, a linguagem simples pressupõe planejamento, né? Sim. Planejamento, e depois, na hora de organizar a informação, a testagem, validação, ela não é fácil de fazer. Mas eu acho que nessa parte do planejamento, né, ela é prévia e tem que levar em conta a pessoa que vai receber. Depois, eu acho que na parte de organização, parágrafos curtos, frases curtas. Facilita o entendimento. Eu acho que isso assim, as pessoas têm essa coisa de escrever parágrafos longos e no fim você tem que voltar no começo. É tanta vírgula, né, que você não consegue captar. Muito aposto e tal. E também a questão de dar preferência a palavras de uso cotidiano, de uso comum. Não necessariamente você vai conseguir substituir todos os termos, mas dar preferência dentro do possível e, se não for possível, substituir algum jargão, algum termo técnico, explicar, de alguma forma, trazer essa clareza para o leitor. Porque não é deixar... A gente acha que linguagem simples é deixar o texto mais pobre, não. Pelo contrário, né? Ele fica tão mais rico, né, com todos os... eu sempre bato nisso, né, e eu vejo outras pessoas que falam sobre linguagem simples.
Todo mundo confunde simplicidade com tornar o texto simplório. Sim. Você aplicar a linguagem simples é você trazer clareza, é acabar com a complexidade, não necessariamente deixar o texto raso. Porque um texto pode estar longo, cheio de rebuscamento e ser um texto raso. Exatamente. E às vezes um texto curto, objetivo, falar o que é necessário e ele ser profundo, né? Então é isso que a gente tem, esse mito que a gente tem que derrubar. E mais especificamente no âmbito, né, do serviço extrajudicial, a gente vê uma resistência enorme por conta das pessoas confundirem a questão da formalidade com formalismo. A linguagem simples quer acabar com o formalismo, e o formalismo é o excesso de formalidade, é a formalidade desnecessária, é o rebuscamento, né? É o excesso de informações desnecessárias e de termos incompreensíveis. É o editar, né? Precisamos editar. Então, ela não acaba com formalidade, porque, exatamente, segundo a ISO, a informação tem que ser fácil de encontrar. A partir do momento que ela é encontrada pelo leitor, ela tem que ser fácil de compreender. E, a partir disso, tem que dar autonomia para que ele saiba o que fazer ou decidir o que vai fazer. Então, ela se torna útil para ele, né? E, no caso de uma informação aí no serviço extrajudicial, ou em qualquer outra, né? Não adianta ela estar lá acessável, mas não estar acessível, não estar compreensível, né? Então, é importante derrubar esse mito, que eu acho que é o que mais traz resistência, de achar que perde a precisão técnica. A linguagem simples é justamente isso. Ela é difícil porque a ideia é substituir termos. Isso é só uma diretriz. Nós temos outras diretrizes, né? A gente pode substituir ou não. Depende do contexto para o qual aquele documento está sendo escrito, né? Você me falando aqui sobre linguagem simples, eu pensei, eu comecei o programa falando nas serventias extrajudiciais. Talvez eu trocar o serventia por cartório, para a pessoa entender que o cartório, né, onde ela vai lá e recebe o serviço, né, a gente falando aqui em extrajudicial, seria isso, né, assim, é pensar como facilitar sem perder o conteúdo, técnica, né, sem perder a técnica. Pensando especificamente nos cartórios, no extrajudicial, o que a gente poderia fazer para facilitar? Então, que instrumento a gente tem aí para trabalhar com ele? No evento no encontro estadual, né, dos tabeliães, registradores, né? Foi um momento bem breve, foi só uma sensibilização, mas nós apresentamos um documento que foi uma nota devolutiva que foi submetida a um grupo de servidores que estava recebendo a capacitação, a formação como agentes de linguagem simples aqui na SMAT. E esse documento foi, a partir do conteúdo que foi ministrado, os grupos criaram uma versão aplicando a diretriz de linguagem simples. Então, eu até, conversando com pessoas à frente, né, com alguns delegatários, eles observaram isso, que o documento ele ficou mais claro, ele ficou mais agradável de ler, né, e deu prioridade para informação importante. Então, assim, usar caixas de texto para separar a informação, às vezes colocar em forma de lista de checagem, que é o famoso checklist, né, que a gente fala, separar por assunto. Essa nota devolutiva, a versão original, ela tinha muito... Ela misturava, olha, tinha um contexto enorme para explicar que faltaram documentos e que a solicitação não tinha sido atendida porque faltaram documentos. Era dizer isso. Não, ela colocou um monte de considerandos para depois enumerar... Os considerandos matam, né? Para depois chegar no finalzinho lá explicando o que é, né? Tinha aquele monte de considerando e para, no fim, só falar, olha, faltaram documentos, a solicitação não foi atendida e você tem um prazo X para tomar as providências sob pena, mas, na verdade, eu acho que a versão original nem tinha qual a consequência do não cumprimento, só falava que tinha um prazo. E aí nós conversamos porque o legal da linguagem simples é que a gente não faz sozinho. Isso aí é muito importante. Quando alguém manda algum documento lá para o Simples Talk, preciso que você simplifique, não é assim. A gente sempre faz em oficina, porque a linguagem simples precisa de várias perspectivas, né, várias áreas técnicas envolvidas, porque normalmente um documento, né, envolve outras áreas. Até né? porque o que é óbvio para você não é óbvio. Isso, né, não, e às vezes aí, assim, você consegue resumir. Não é nem resumir, né? Porque você não vai tirar informações, você vai colocar as informações da maneira correta, Se né? não tiver o conhecimento da área negocial, que eles falam, né? Eu, às vezes, vou lá simplificar um documento da corregedoria, lá do serviço de inspeção, correção, e eu não tenho conhecimento, eu posso, né, tornar ele raso ou faltar informação essencial, né?
E nesse caso, nós construímos juntos, e às vezes uma solução que a gente propõe, que em princípio possa parecer ótima, né, que vai resolver aquele fluxo daquele processo ou daquele documento, uma outra pessoa com outra perspectiva fala, não, isso aí resolve nisso, mas vai prejudicar naquilo. Então, a gente constrói juntos, né? E lá, a gente teve essa questão, alguém que tinha mais conhecimento do serviço do extrajudicial, falou, olha, a versão original não está falando a consequência. Tá bom, a pessoa recebe lá falando que ela não teve a solicitação atendida porque faltam documentos, ela tem um prazo X. Tá, mas e aí? Se ela não atender nesse prazo, o que vai acontecer? Isso é essencial a pessoa saber, né? Então, nesse documento, a gente colocou uma barra de informações, né, com contatos para tirar dúvida, mas sempre deixando prazo para o cumprimento em destaque, enxugando as informações desnecessárias, transformando a lista de documentos faltantes em lista de checagem, checklist. Isso. E colocando links remetendo tanto à legislação, porque a versão original tinha transcrição de textos legais, né, que exigiam aquela documentação, né? É importante você saber o que determina a obrigatoriedade de apresentação daquela documentação, mas precisa estar no texto? A pessoa pode clicar e ela clica se precisar de mais informações. Né? Porque nós apuramos, inclusive, que os documentos chegam na sua maioria, assim, diz que é muito excepcional uma pessoa receber o documento impresso, é raro. Então, parece que há um sistema, e esse sistema quando a pessoa recebe por WhatsApp informação de que houve andamento da solicitação dentro do sistema, e aí ela tem o login, acessa, né, e vê o que aconteceu. Então, como a gente viu que era um documento, porque é isso que a gente tem que levar em conta quando vai produzir um documento. Se vai ser um documento impresso, se vai ser um documento que vai ser para o celular, ou se vai ser, né, para o desktop. Isso tudo tem que ser ponderado para ver a formatação, o layout, né, a apresentação em geral, para dar leiturabilidade, legibilidade, né. Então, no nosso caso, a gente sabia que isso ia ser o meio digital, e que a maioria receberia alguma coisa por celular ou pelo sistema. Então, a gente viu que a questão dos hiperlinks funcionaria, né? Então, a gente fez hiperlinks direcionando tanto à legislação quanto ao site, por exemplo, da prefeitura, onde a pessoa poderia obter aquele documento faltante. Isso facilita, ganha demais. Tempo. E ganhando tempo, assim, a pessoa conseguindo, né, juntar aquela documentação, apresentar dentro do prazo, todo mundo ganha com isso, né? O número de idas e vindas no balcão para tirar dúvida com os servidores da serventia, ligações para tirar dúvida, o WhatsApp, tudo isso. Então, a clareza diminui o retrabalho, né? E com isso a gente ganha celeridade, eficiência. E, no caso das serventias extrajudiciais, impacta no aumento da arrecadação, né? Uhum. E o usuário, a experiência do usuário, isso que eu falo, a experiência do usuário é né? positiva, porque por mais que, às vezes, a solicitação não seja atendida porque ele não conseguiu entregar a documentação, ele vai achar que foi má vontade, né, de quem estava atendendo ele. Ele vai falar, mas se eu soubesse que era isso, teria feito assim. Então, é importante estar claro. E às vezes o servidor acha que está óbvio. Não, mas está aqui, tá pedindo, mas... Pois é, e o óbvio para o servidor não é o óbvio para o usuário, né? Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar. Olha, se eu não sei... da empatia que você falou lá no início, né? A empatia é o mote da linguagem simples mesmo, né? E aí você está falando aqui de alguns recursos que a pessoa pode usar. Então, assim, o hiperlink é um recurso, colocar um fluxograma é legal, é bacana? É legal. A gente estava falando até de uma possibilidade, por exemplo, no serviço de registro de imóveis, não seria muito mais simples do que ficar fazendo a descrição das confrontações de uma propriedade, ter uma representação gráfica das limitações, né? Às vezes seria muito mais fácil, porque às vezes a gente está lendo fulano, a propriedade de tantos metros, quilômetros, sei lá, confronta com cicrano, beltrano, e às vezes se tivesse só não precisaria nem ser uma foto. Tem alguns que já estão usando, inclusive, aquela questão do georreferenciamento, tem foto por satélite e tal. Mas eu acho que isso pode impactar, inclusive, no custo da impressão, se for uma questão que vai... Ou da resolução da imagem, que pode ficar pesado para uma leitura em celular, né? Eu falo, se tivesse uma mera representação gráfica, eu não sei se funcionaria, né? Isso é uma questão de conversar com as áreas envolvidas. Mas você falou, é um laboratório em cada... mas é repensar, né? Eu acho que é isso. A linguagem simples, esse movimento que está havendo, para a gente refletir sobre o que pode ser mudado, porque precisa ser mudado. A gente vê, está todo mundo sobrecarregado, né? Então, quais são as estratégias que a gente pode adotar
para tornar mais fácil tanto para quem presta o serviço quanto para quem recebe o serviço. Porque a gente tem batido muito nisso, né? Nós prestamos serviço, nós somos pessoas prestando serviço para as pessoas. E essas outras pessoas nem sempre têm conhecimento jurídico. Sim. E mesmo o nosso público interno, nem sempre a pessoa tem formação jurídica. Isso pode causar ruído no cumprimento de determinações simples, porque faltou clareza no comando, né? Então, eu acho que é isso. O convite é esse, para conhecer a técnica, para ver a possibilidade de repensar a forma como a gente vem atuando, como a gente vem produzindo nossos textos e, às vezes, ter um pouco de desprendimento, porque eu acho que a gente deixar de escrever no juridiquês, né, que é esse excesso de formalidade, esse rebuscamento, eu acho que a gente tem que se desprender disso, porque isso não vai fazer a gente perder a nossa identidade de advogado, ou de assessor jurídico, ou de magistrado, né, ou de delegatário. Acho pelo contrário, né? Promove a inclusão, A né? inclusão, assim. Né? Em jornalismo a gente brinca muito, às vezes, assim, fala assim, não, a pessoa pegou uma decisão e fala, ganhei ou perdi? Porque, assim, às vezes a pessoa realmente não entende. Exato. Ela não consegue, né, compreender o que está escrito ali. E aí, para que serve uma decisão se a própria pessoa não consegue, né, se ver naquele contexto, né? Igual a história do Rui Barbosa, né? Eu levo ou deixo os patos, né? O ladrão não sabia. Ele falou tanta coisa que, no fim... E aí, doutor, eu levo ou deixo os patos? É exatamente, né? Isso, né? É bem por aí. Muitas vezes, né, o usuário não sabe que o jurisdicionado, né? O jurisdicionado. Não sabe que não encontraram o logradouro para levar a intimação para ele, né? Por que a gente precisa usar jurisdicionado, logradouro, se nós temos termos técnicos que facilitam a compreensão? Porque... Não é todo mundo. Tem várias pessoas com conhecimentos diferentes envolvidos ali no fluxo processual, tanto no processo judicial, quanto no administrativo, sim. Quanto no extrajudicial, né? Então, é uma questão de repensar a forma que vem sendo feita. Eu acho que todo mundo ganha. Mas a gente tem que estar aberto para isso e não precisa ser de uma hora para outra também, não, né? Pode ser começar com a linguagem, aí depois você passa para o elemento gráfico, daqui a pouco você está com um documento maravilhoso. Eu falo, porque como é uma coisa que não é simples de fazer, muitas vezes as pessoas falam assim, não, até eu aplicar todas essas diretrizes, é mais fácil eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do modelo que eu já tenho. Então, eu falo, experimenta aplicar num texto de um e-mail, numa mensagem de WhatsApp, sabe? Criar tópicos. Às vezes o parágrafo é longo, tem a citação de várias informações. Cria aqueles bullet points, que são aqueles tópicos, para organizar a informação, para ficar mais fácil de encontrar o que a gente está querendo falar, né? Não precisa aplicar todas ao mesmo tempo. Né? Não é colocar figurinha em tudo, porque todo mundo está achando que o visual law, linguagem simples, é colocar figurinha. Não é. Às vezes o uso de imagens, dependendo do contexto, facilita. Às vezes não, facilita. Os estudos demonstram que facilita a compreensão, a fixação do conteúdo. Mas tem contexto que isso não é cabível, tem contexto que é desnecessário, e você tem que ter a coerência com o uso da imagem que acrescente ao texto ou substitua, porque em alguns casos uma imagem até substitui, né, a escrita. Sim. Mas tem que ter coerência, tem que ter familiaridade dos ícones, não é simplesmente tacar. Nós recebemos um documento de um tribunal que foi colocado como modelo de mandado, um mandado judicial, e aí eles colocaram assim, no meio das frases vários ícones coloridinhos, e falaram que estava em linguagem simples. Não é deixar bonitinho, ele é deixar funcional. Não, na verdade, eles colocavam o ícone do lado da palavra, tipo julgamento, eles colocavam o martelinho. Aí tinha entendeu? Não acrescentava. Então, Ilustrou. Aí esse tipo de documento, quando é divulgado como sendo de linguagem simples, isso reforça o preconceito. Por isso que eu sempre peço, né? Falo, gente, não divulga que o documento está em linguagem simples, porque para a gente afirmar que ele está em linguagem simples, ele tem que ter sido testado, porque às vezes a gente acha que alcançou o nosso objetivo, a hora que a gente aplica a testagem, um simples formulário com um público, né, uma amostragem aí com algum público que reflita o nosso público-alvo, vai demonstrar que não está em linguagem simples, que alguns ajustes precisam ser feitos. Então, olha, nós produzimos um documento aplicando algumas diretrizes de linguagem simples. Porque a linguagem simples é muito complexa. Mas daí a colocar um selo de linguagem simples e afirmar que está em linguagem simples é uma fase posterior.
Sim. Então, às vezes... Mas quem quiser começar já pode ir ali mudando a maneira de escrever, às vezes nesse objetivo, colocando o que precisa logo no início, E né? não precisa de validação da unidade Simplistock, é isso que é importante. Pode já começar a aplicar. Quem tiver curiosidade de conhecer a portaria, a nossa portaria 16 de 2023, é conjunta com a corregedoria, né? Ela traz algumas diretrizes, mas se precisar, o nosso e-mail é simplistock@tjto.jus.br. E se a pessoa demonstrar interesse, a gente pode compartilhar material. Ainda estamos em fase de adequação para ter o site, para ter nós estamos na questão da rede, né? Vamos criar um drive para compartilhar material com as outras instituições. Tem muita coisa a ser feita. Muito. Né? Muita coisa bacana, né? Mas eu acho assim, o Inovasol tem uma equipe que, se houver interesse, às vezes, na simplificação de documento, pode haver a intermediação dos laboratoristas, que eles receberam a formação em linguagem simples, né? Eles são os chamados agentes Simplistock. Nós temos pessoas de várias áreas estratégicas que receberam essa formação. Então, é uma construção conjunta. Nós não temos um setor que faça uma tradução. É um trabalho conjunto e é uma mudança de cultura. Eu acho que o importante é a gente entender isso, que não adianta a gente produzir cartilha, Nós produzimos uma caixa de ferramentas, né? Que é legal, é uma ferramenta de apoio, que quem quiser também pode receber esse conteúdo para usar. Só que, se a pessoa não tiver noção do que é a linguagem simples, qual é o objetivo, ela vai ter uma caixa de ferramentas e não vai saber aplicar. Exato. Né? Então, essas oficinas que a gente vem fazendo, essa sensibilização no interior, é para demonstrar que é possível fazer sem um aprofundamento aí em cursos, né? E coisas que já são recomendáveis desde a nossa época de escola, né? Que a gente pode voltar a aplicar, né? E aos poucos tornar mais claro. Não é uma coisa, não é uma revolução imediata. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Com certeza. E que bom que o Simplistock está à disposição, então, né? Quem tiver interesse em saber mais, entrar em contato com vocês. Repete o contato aí, por favor, Isso, Roberta. simplistock@tjto.jus.br. E o Inovasol também, o e-mail do Inovasol, @tjto.jus.br. A equipe trabalha integrada e o que nós pudermos contribuir, tirar alguma dúvida. Ainda, como eu disse, não estamos com equipe específica e, como eu disse, não tem como fazer traduções sem haver oficinas e um trabalho conjunto, uma construção conjunta. Então, é importante isso. O primeiro passo está dado. Sim, e assim, no dia a dia, vamos aplicando o que for possível, né? E eu acho que todo mundo vai ganhar. Nós vamos receber, né, solicitações e vamos dar comandos que as pessoas vão levar menos tempo. É aquela questão da redução do custo do processamento cognitivo. Não é só essa questão, a linguagem simples é nivelar por baixo, eu não tenho culpa se o sistema educacional não está funcionando a contento, isso não é problema meu, eu tenho um vocabulário vasto e não vou mudar meu jeito de escrever. Não. Mesmo o PhD, ele precisa de ter tempo para ler outras coisas. Então, se ele pode receber uma mesma informação que ele vai ler mais rápido, vai exigir vai ter menos desgaste do cérebro dele, por que não? Por que não? Essa é a pergunta, né? Obrigada, viu, Roberta? Eu que agradeço. Muito bom. Espero que todo mundo aí aproveite, então, essa deixa já do Simplistock, né? Quem quiser implementar isso aí no cartório, entre em contato, que eu acho que é importante, né? Vale super a pena e faz a diferença, tanto para o usuário quanto para quem atua na área. Bom, é isso aí então, a gente fica por aqui, lembrando que a CG Jus continua on pelo site e pelas nossas redes sociais. Até o próximo episódio.